Seja muito bem-vinda a mais um GPS da Coluna Sem Dor. Se é a primeira vez que você está aqui, eu me chamo Elis Brandão e eu ensino mulheres a viver sem dor na coluna. Eu sempre trago temas que podem estar te ajudando ou te atrapalhando a ter uma coluna sem dor. Hoje é o GPS da Coluna Sem Dor. Terça e quinta às 8 horas eu sempre estou aqui. Na terça da Coluna Sem Dor e no GPS da Coluna Sem Dor, que é hoje, quinta-feira. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é assim, eu escuto de algumas alunas e isso pode estar te atrapalhando a ter uma coluna sem dor, tá? Isso pode te atrapalhar a ter uma coluna sem dor. Primeira coisa, gente, vocês me escutam bem? Todo mundo me escuta bem aí? Me dá um ok, fala sim. Escreve aí pra mim no chat. Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Para eu já iniciar. Hoje, o tema do GPS da Coluna Sem Dor é: começo a fazer exercício para acabar com a dor na coluna, mas eu sempre paro. Ok, estão me escutando bem. Isso, bom dia a todos que vão entrando para mais um GPS da Coluna Sem Dor e hoje a gente vai falar sobre isso, né? Que é essa dificuldade de continuar fazendo os exercícios. Por quê? Por que eu vou falar disso? Uma das coisas que eu falo que é importante para você ter uma coluna sem dor é frequência nos seus exercícios de fortalecimento, para fortalecer a musculatura que ajuda na sustentação da coluna, para aliviar as tensões nas articulações, inclusive na coluna. Então, se você não consegue ter uma frequência nesses exercícios, uma frequência, né, certinha ali que você faz sem falha e dá continuidade para o resto da sua vida, porque exercício físico, gente, é uma prioridade, porque exercício físico precisa ser prioridade, tá? E se você quer viver sem dor na coluna, isso é essencial, tá? Isso é essencial. Por isso eu trouxe esse tema que pode sim estar te atrapalhando de ter uma coluna sem dor, que é essa falta de disciplina, essa falta de dar continuidade aos seus exercícios, tá? E eu separei aqui 3 motivos pelo qual você pode estar falhando com a sua frequência, tá? 3 motivos eu separei aqui. O que acontece, gente? O primeiro motivo pelo qual eu fui ler sobre o assunto, né? A questão não é só exercício físico, eu sempre falo. Eu não ensino só exercícios, tá? O que eu tô falando aqui é de um modelo mental, tá, gente? Eu tô falando de um modelo mental, porque a tendência é que a maioria das pessoas parem o que elas iniciam, principalmente quando a gente fala de exercícios físicos. Quantas vezes a gente já iniciou alguma coisa, algum exercício e a gente parou? Fala aí pra mim se você já iniciou exercícios e depois parou. Bom dia, Fátima. Fala aí pra mim no chat, comenta aí pra mim, vai. Você alguma vez na vida já iniciou algum exercício físico para qualidade de vida, para parar de sentir dor na coluna, para emagrecer, seja o que for? Você já iniciou algum exercício físico e parou? A Ione, já parei. Vai, comenta aí pra mim. Quero saber. Olha, Neuci também. Da Paraíba, Fátima, que massa. Quem mais? Quem mais já iniciou algum exercício físico e já parou? Fala pra mim, pessoal do Face. A Fátima também já parou. Certo, isso é muito frequente, tá, gente? A gente iniciar alguma coisa
e parar. A gente está naquela euforia, né? Quando a gente inicia, a gente está com a euforia lá em cima, todo mundo empolgado, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Aí já vai dar uma preguiça depois, na segunda semana, talvez tu já não vá no primeiro dia. Não, hoje é segunda, não vou hoje, eu vou só amanhã. E aí quando você falha, é mais difícil você retornar ao exercício físico, tá? O corpo, o cérebro já se acostumou ali com aquela parada, de estar parado, evitando gastar energia, tá? E a sua mente, como ela não quer gastar energia, né? Ela quer guardar energia. Ela vai te sabotar, ela vai te dar vários motivos para tu continuar procrastinando o exercício, continuar empurrando com a barriga, essa dorzinha que te incomoda, né? Esse incômodo diário, seja no final do dia, no início do dia, quando você varre a casa, ou quando você lava uma louça, quando lava um banheiro. As minhas alunas sempre falam isso, tá? Pessoal que está entrando agora, gente, o nosso tema do GPS da Coluna Sem Dor hoje é sobre quando as pessoas iniciam um exercício físico, mas para. Você inicia até porque sabe que precisa, para viver sem dor na coluna, você sabe que precisa se exercitar, já te falaram isso, o médico já te falou, você precisa de fortalecimento, mas você para, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Eu separei 3 motivos aqui pelo qual você para de fazer exercício, talvez, tá bom? Isso depende de cada pessoa, mas eu vou trazer 3 motivos que pode ser o teu, tá? E aí quando você sabe o motivo, é mais fácil de contornar isso, né? De superar esse obstáculo. Ok, gente? Ok? Então eu estava falando que eu não falo só de exercícios, hoje eu estou falando de um modelo mental que a maioria das pessoas tem. Ok? Que a maioria das pessoas tem. E no início a gente está com uma euforia muito alta. E a gente está super empolgada e vai, faz exercícios e tudo. Mas afinal de contas, por que a gente para? Por que no início a gente está super empolgada e depois a gente para de fazer exercício? Por quê? Primeiro motivo, gente, preste atenção, olha lá. Eu vou falar 3 motivos e eu quero que depois vocês me falem se vocês se identificam com algum desses motivos. Beleza? Primeiro motivo pelo qual as pessoas param de se exercitar, não dão continuidade, é o medo. Primeiro motivo é o medo. Medo de quê, Liz? E isso acontece não só em relação a exercícios físicos, tá, gente? Isso acontece em várias situações da vida, tá? Quando a gente inicia uma coisa nova, principalmente quando algo é novo, a gente tem medo de errar, tá? A gente tem medo de errar, de fracassar. E esse medo, tem uma frase do Flávio Augusto da Silva, não sei se vocês conhecem, mas é um empreendedor que eu admiro muito e ele é referência, né? Como empresário, como empreendedor. E ele fala que o medo de perder, de errar, sufoca o desejo de ganhar, de acertar no caso. Então, quando o seu medo sufoca o desejo de acertar, o seu medo de errar sufoca o desejo de acertar, você para, tá? Travou aí para vocês? Travou para vocês, gente? Voltou, né? Voltou. Então, quando você tem medo de errar e esse medo fica maior do que o desejo de acertar, aí você para, porque você fica com medo de errar. Quem é que gosta de errar? Quem é que gosta de fracassar? Quem é que gosta de perder? Ninguém. Então, antes que isso possa acontecer, a gente já para, a gente desiste, a gente não dá continuidade. E no exercício físico é a mesma coisa.
Por exemplo, eu falo para mulheres que têm dor na coluna. Quem sente dor na coluna, gente, não quer sentir mais dor na coluna. Tem medo de que as dores piorem, tá? Tem medo das dores piorar. Então, quando eu proponho, né, para uma mulher que tem dor na coluna, proponho que ela se movimente, ela vai ficar receosa. Ela vai ficar com medo. De quê? De fazer exercício errado. Eu escuto muito isso. Vai ficar com medo de fazer exercício errado em casa e isso pode aumentar as dores dela. Não é isso? Quem aí já sente dor na coluna e tem medo de fazer exercício errado e se machucar mais? Me fala aí, se tu estás aqui é porque você sente dor na coluna, já te incomoda e esses assuntos que eu trago aqui te interessam. Então, se você sente dor na coluna, me fala aí se você já teve medo de se exercitar por conta da dor. Me fala. Esperar um pouquinho que tem um atraso para vocês. Quem aí já teve medo de fazer algum exercício e se machucar e se piorarem as dores? Então, o primeiro motivo que eu trouxe para vocês é o medo de errar. O primeiro motivo que te faz desistir, que te faz parar, é o medo de errar. Fala pra mim, ó, a Ana Garcia já sente dor na coluna e já teve medo de se exercitar, ou ainda tem, eu não sei se a Ana ainda tem. Isso é natural, tá? Por quê? Porque é uma coisa nova. Porque aquela memória, aquela lembrança que ela tem de dor, ela não quer mais ter. Ela lembra de quanto é ruim sentir muitas dores. Então ela não quer que isso se repita. Ela fica com medo. Fica com medo e para. E para. Gente, quem tem dor na coluna, que começa a se movimentar, sim, você pode sentir alguma dorzinha, algum incômodo. É o seu corpo se adaptando àquele movimento, tá? É o seu corpo, mas por isso que eu sempre falo para as minhas alunas, respeite as suas limitações. Respeitando as suas limitações, você pode fazer exercício, ok? Então você fica com aquele medo de errar e aí você já para, e aí você já se limita, e aí você não dá continuidade aos exercícios, ok? Eu sempre falo, bom dia, Kátia, eu sempre falo para as minhas alunas, você não precisa acelerar, você não precisa fazer com pressa, você vai no seu tempo, respeitando as suas limitações, mas não pare. Ah, eu senti uma dorzinha aqui hoje, Elis. Faz uma aula do Relaxa Mulher. O Relaxa Mulher, lá dentro do meu programa, é um módulo só de alongamentos. Então, quando alguém fala, ah, Elis, eu fiquei com uma dorzinha aqui na coluna, algo aqui me incomodou, eu falei, tudo bem. Isso faz parte. Isso faz parte. O que tu vais fazer agora? Faz uma aula do Relaxa Mulher, que é só alongamento. É só alongamento. Dependendo do caso da aluna. Faz essa aula aqui. É para isso que eu tô lá. Para orientar as minhas alunas o caminho certo, o caminho mais assertivo para viver sem dor na coluna. É isso que eu faço lá dentro do programa. Então, se ela vem com essa queixa, Elis, eu senti tal dor em tal exercício, ok, tudo bem, você tá com dor hoje na coluna, tá receosa de fazer exercícios, dá um descanso, mas não para. Vai lá no Relaxa Mulher e faz uma aula, ok? Então esse medo de errar te faz parar. Você tem, quando você inicia alguma coisa, você tá aqui, né? Você tá aqui. O certo tá bem aqui. Para você chegar daqui do início até aqui, há um caminho, tá? Há um caminho daqui do início até aqui o certo. E aí você não sabe exatamente qual caminho
mais rápido e seguro, que você erre menos. Então você fica tentando várias vezes por lados errados. E aí você começa a errar e não tem ninguém que te oriente, não, vá por aqui. Esse aqui é o caminho certo. Ninguém te fala o passo a passo de como não errar. Por isso é importante você ter um professor, por isso é importante você ter um mentor que te oriente a isso. Ok? O professor, eu no caso, as minhas alunas, eu falo, olha, se você fizer desse jeito aqui, você pode errar, você pode se machucar. Tá? Desde o início eu oriento as minhas alunas lá dentro do programa. Eu falo, você não vai ter acesso às aulas antes de fazer uma avaliação comigo, porque eu ainda não sei quais são as tuas limitações. Eu quero te dar orientações individuais de acordo com as tuas limitações, para quando você fizer a aula, você saber que aquele é o seu limite e que você precisa respeitá-lo, para você não se machucar. Tudo isso eu penso para a aluna se sentir mais segura na hora de fazer os exercícios, para ela não desistir. Porque eu sei que as dificuldades vão acontecer. Eu sei que um dia ela vai amanhecer um pouquinho mais dolorida. Então eu falo, olha, faz desse jeito, cuidado nesses exercícios aqui, porque tu já sente uma dor na coluna aqui. Quando tiver esse tipo de exercício, faz desse jeito. Então essa é a minha função de mentora e professora lá dentro do programa. Te mostrar o caminho mais rápido e seguro do início da tua jornada a uma coluna sem dor até uma coluna sem dor, até o caminho certo. E o erro, gente, ele faz parte do caminho. Eu não vou dizer você nunca vai errar, mas eu estou aqui para te alertar para os erros. Você estando em alerta para os erros, as chances de você cair naquele erro é muito menor. É muito menor. Porque eu já te alertei, eu já te falei, não faz desse jeito porque você pode se machucar. Tá bom? Tudo bem? Então o medo de errar é um dos motivos que te faz desistir, que te faz não dar continuidade aos exercícios físicos, tá? Mas você precisa entender que o erro é um risco real. O que você tem que fazer? Tentar evitar esses erros. Como você pode fazer isso? Tendo um professor que te oriente. Faz isso, cuidado com isso, vai por aqui, se você sentir isso, vai por esse lado aqui. É exatamente isso que eu faço com as minhas alunas lá dentro, ok? E quando você começa uma coisa nova, você sai da sua zona de conforto. Você sai da sua zona de conforto, né? Você já está se arriscando porque você estava ali paradinha, sem movimentar, e aí você começa algo novo, você sai da sua zona de conforto, porque você precisa se movimentar, ok? E por que às vezes a gente erra? Por que às vezes a gente erra? Às vezes foi porque talvez a gente não se dedicou o suficiente. A gente não estava atenta o suficiente, a gente não foi alertada o suficiente. Eu acho super importante eu falar dos erros para as minhas alunas. Quando eu vou fazer lá dentro do programa, nas aulas, alguns exercícios eu sempre falo assim, eu já sei, gente, eu dou aula há 11 anos de Pilates. Então eu já sei onde exatamente as minhas alunas mais erram nos movimentos. Então, se eu quero que elas não errem, né, que as novas alunas que entrem não errem nesse exato exercício, eu falo, olha, nesse exercício, a tendência é que você faça desse jeito aqui, cuidado, porque desse jeito aqui você vai forçar sua lombar, desse jeito aqui você pode forçar sua cervical. Desse jeito aqui, você vai gerar uma sobrecarga na coluna, então cuidado com isso, porque a tendência da maioria das alunas é errar bem aqui, e aí eu pontuo aquele erro. Eu já deixo uma bandeirinha vermelha ali, naquele erro. Então elas já estão atentas a isso, tá? E às vezes a gente não fica concentrada o suficiente, eu sempre falo, gente, concentra na aula, escuta as minhas orientações nas aulas, tá? Fica atenta, porque tudo que eu falo lá é para você
errar cada vez menos o exercício. Você errando menos o exercício, mantendo uma postura correta, respirando corretamente, fazendo a contração do nosso centro de força, da base ali da coluna, vai proteger a tua coluna. Então tudo que eu oriento ali é para você não errar, para você não se machucar durante as aulas e você ter um melhor aproveitamento daqueles exercícios, fortalecendo cada vez mais a musculatura que ajuda na sustentação da coluna vertebral. E isso, consequentemente, diminui as dores, ok? O objetivo ali é viver sem dor na coluna. Então esse é o primeiro motivo que eu trouxe aqui para vocês, que eu pontuei, que te faz parar na hora de iniciar. É o medo. E como superar esse medo? Tendo a orientação de um professor, tendo a orientação de um mentor. É por isso que eu falo para os meus alunos, é por isso que eu oriento as minhas alunas dessa forma, tá? Eu antecipo os erros, porque eu sei que o erro é um grande medo da minha aluna. Então eu vou trazer para elas onde elas têm que ter cuidado e não errar, ok? Vamos para o segundo motivo. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando até aqui? Aperta aí no coração para eu saber que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Aperta aí no coração, gente. Manda coração aí para mim se vocês estão entendendo. Se vocês não estão entendendo, escreve aí, não entendi, tá bom? Que hoje eu estou falando dos motivos que te fazem parar na hora de se exercitar. Você inicia o exercício, mas para. Você não dá continuidade. Eu estou trazendo alguns motivos aqui. Já falei sobre o primeiro. Nada, Ana. Entenderam? Ótimo. Estão entendendo. Ótimo, ótimo, ótimo. Todo mundo entendendo? Perfeito, gente, perfeito. Então esse é o primeiro motivo que eu trouxe para vocês, é o medo, tá? Segundo motivo que faz você parar quando você inicia algum exercício para viver sem dor na coluna, é o cansaço. Como assim, Elise, o cansaço? Gente, olha só. Quem sente dor na coluna já tentou várias coisas para acabar com essa dor. É ou não é verdade? Quantas coisas vocês já tentaram fazer para viver sem dor na coluna, para acabar com aquele incômodo? Quantas vezes? Seja remédio, seja melhorar a postura, seja... Tem gente que troca de cama, já tentou vários tratamentos e não dá jeito. Quem aí já tentou várias coisas, mais de uma coisa, para viver sem dor na coluna? Fala aí pra mim. Quem aí já tentou mais de uma coisa para viver sem dor na coluna? Escreve aí pra mim, quero saber. Esperar um pouquinho que tem um atraso para vocês aqui. Ó, Selma, verdade. Quem mais? Quem mais já tentou mais de uma coisa para viver sem dor na coluna? Eu sei. Eu sei que vocês já tentaram várias coisas. Sempre chega esses comentários para mim, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já tomei remédio, já fui no médico. A Márcia também, eu, Denilza. Ótimo, isso é muito frequente. Isso é muito frequente. As alunas sempre me falam isso. Quando as alunas entram no programa, eu faço uma avaliação individual com elas, tá? Uma avaliação individual. E aí a gente conversa. E é frequente elas falarem, eu já tentei isso, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu não tive resultado, tá? Então, você cansa, né, de tentar, você cansa de... E cada vez que você tenta uma vez e não consegue, as chances de você sentir medo para tentar novamente só aumenta.
né? Só aumenta. Então, quando você tenta uma coisa, eu tentei fazer, é um exemplo só, tá, gente? Eu tentei fazer musculação, não dei certo, não deu certo. Quando você vai tentar novamente um exercício, o seu nível de medo já está lá em cima. Você já está com mais medo ainda de tentar novamente. Então aquilo vai te cansando. Aquilo vai te cansando. Ok? Olha só a Nelly, olha o exemplo da Nelly. Faço hidroginástica, já fiz fisioterapia, já tomei anti-inflamatório, tá vendo? Já tentou várias coisas. E aí você vai cansando, você vai achando que aquilo ali não é pra você. Ou então o seu dia a dia é muito corrido. E isso te deixa cansada, sem energia para iniciar alguma coisa para viver sem dor na coluna. Tem várias formas de cansaço. Você pode estar cansada de tentar, você pode estar cansada do seu dia a dia, da sua rotina, e isso não te dá ânimo. Você não consegue ter ânimo para iniciar um exercício. Eu estou falando aqui, né, da importância também de ter um mentor. O primeiro motivo que eu falei que era medo, eu falei muito da importância de ter um mentor, um professor que te oriente nisso. E eu tenho um mentor, eu tenho um professor de um curso que eu faço, que ele me orienta. E ele fala, ele tem uma frase que ele fala assim, que o problema é a solução. Geralmente, quando você está com um problema, o problema é a solução. O que isso quer dizer? Por exemplo, você está cansada de tentar coisas para viver sem dor na coluna e não dá certo. Esse é um problema, você está cansada disso. Mas é exatamente porque você está cansada de tentar algo que não está te dando resultado, é que você precisa tentar algo novo para viver sem dor na coluna. Então o problema de você estar cansada vai ser a solução, porque esse é o motivo pelo qual você precisa iniciar algo novo para viver sem dor na coluna. O fato de você não ter conseguido em outras tentativas precisa ser a motivação que vai te levar a iniciar algo novo, porque você já sabe que aquilo ali não deu certo para você. Não quer dizer que não funciona, tá, gente? É que não deu certo para você, por algum motivo. Por algum motivo. Então, se você está cansada de tentar outras coisas, isso precisa ser a solução para ti. Então, é por isso, por já ter errado, por já ter tentado várias vezes e não ter conseguido, é que você vai iniciar uma coisa nova para tentar dar certo. Teve uma live que eu fiz que eu falei que os erros te levam ao acerto. Por quê? Porque quando você já errou algumas vezes, você já sabe que aquilo ali não dá certo. Então as chances de você acertar é maior. Cada vez que você tenta de novo, as chances de você acertar é maior. Tá? Então eu sei que cansa mesmo, né? A gente tenta e às vezes não consegue. Tá? Então o cansaço pode te parar no primeiro obstáculo que você vê, que você tem em tentar algo novo. Eu falo de exercícios, né, para viver sem dor na coluna. Então a primeira dorzinha que você pode sentir, ou o primeiro cansaço que você tiver, porque a sua vida é muito corrida, porque você trabalha fora de casa, você trabalha dentro de casa, e a primeira dificuldade que você tem, você desiste, porque você pensa que não é para você. Ou a primeira aula que te deixa dolorida, você para, porque você acha novamente que aquilo não vai dar resultado, porque você sentiu uma dorzinha aqui. Aí entra de novo, gente, repito, aí entra de novo a função de um professor que te oriente. Já chegou várias alunas lá no programa, no meu programa Pilates em Qualquer Lugar? As minhas alunas já chegaram para mim e disseram: Elis, eu senti dor nessa aula aqui. Eu tô com medo de fazer exercício, porque eu senti dor nessa aula. E eu falo para elas,
respeita as tuas limitações, tá? Você pode dar um descanso, mas não pare. Faça isso aqui. De novo, a importância de você ter um mentor, de você ter um professor que te oriente. A gente precisa de orientação. Quando a gente não sabe o caminho exato, a gente precisa de alguém que nos mostre, né, qual o caminho. Essa é a função do teu professor. Tá bom? E aí o que a gente precisa evitar nisso tudo, nessa questão do cansaço, é você achar que não consegue. É você achar que não consegue porque já tentou de tudo. E aí você começa a achar que não é para você aquilo. Que essas dores, você já tem que se acostumar com elas porque elas não vão parar. Tem que se acostumar a acordar, dormir e acordar com dor, tem que se acostumar a trabalhar com dor, tem que se acostumar a não conseguir descer ou subir uma escada, ou carregar um peso, ou andar de bicicleta, ou fazer uma caminhada um pouco mais longa. Você já começa a achar que você tem que se acostumar com aquilo. Porque você já está cansada de tentar. Tá? Então, o problema, lembra disso, tá? Érico Rocha, que é o meu mentor, ele fala, o problema é a solução. Se você está cansada, é exatamente por isso que você tem que tentar algo que dê certo agora. Tá bom? Os erros te levam ao acerto, porque você já sabe que não é por aqui, você já sabe que não é por aqui, você já sabe que não é por aqui, e agora você tem mais chance de acertar o caminho mais rápido e seguro para viver sem dor na coluna. Tá bom, gente? Esse foi o segundo motivo que eu pontuei aqui para vocês. Vocês entenderam? O segundo motivo é o cansaço. Cansaço Vocês entenderam? Aperta aí o coração para entender que vocês entenderam. Tá? O segundo motivo pelo qual vocês podem iniciar um exercício físico para viver sem dor na coluna, mas param, não conseguem dar continuidade. Esse é o segundo motivo. Cansaço. Ótimo, estão entendendo. Estão aqui comigo, né? Aperta aí o coração. Aperta, deixa eu ver mais. Ótimo. Tá todo mundo entendendo. E outra coisa, gente. Nessa questão do cansaço, você precisa entender que se você desistir, digamos, você começou a fazer algo novo para viver sem dor na coluna. Se você desistir ali no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, as chances de viver com dor na coluna é certa. Se você desiste, a chance de você viver com dor na coluna é certa, porque você vai desistir ali de tentar. Então, se você continuar... Deu uma travadinha, mas voltou. Vou repetir. Olha só, se você desiste, acabar com a dor na coluna é uma ilusão. Então, se você iniciou exercícios, por exemplo, para acabar com a dor na coluna e parou, você desiste na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, viver sem dor na coluna é uma ilusão, tá? Não vai acontecer. Você não vai viver sem dor na coluna se você parar, se você desistir. É uma ilusão, não vai, tá? Essas dores vão continuar te incomodando de manhã, à noite, o dia todo, dia após dia, ano após ano. Tem gente que passa anos com dor na coluna. E se você parar de fazer, se você desistir, acabar com a dor é uma ilusão. Agora, se você continuar e não desistir, a chance de acabar com a dor é real. Ela é real. Se você continuar, as chances de acabar com essa dor é real, tá? Agora, se você desistir, esquece, é ilusão. Tá bom, gente? Segundo motivo é o cansaço. Terceiro motivo, gente, olha só, isso é muito real. Isso é muito real.
terceiro motivo que faz você parar quando você inicia exercícios para viver sem dor na coluna. É o imediatismo. Imediatismo. O que é isso, gente? O que é isso? Nós somos muito imediatistas, né? A gente quer as coisas, para ontem. A gente quer as coisas para ontem. Eu tenho uma aluna que ela falou assim, ela iniciou, ela era recente no programa, tá? E ela me falou assim, Liz, eu continuo dura, Liz, não consigo, sabe? Eu não consigo movimentar direito, eu não consigo fazer os exercícios direito, sabe? Já estava meio desanimada. Aí eu fui ver, dentro do programa eu faço esse acompanhamento de perto com as alunas, então eu vejo a frequência das minhas alunas. Estou falando aqui de frequência, para vocês verem o quanto é importante. Isso tem dentro do meu programa. Eu sei que isso é importante, então lá dentro do meu programa eu acompanho a frequência das minhas alunas, qual frequência elas fazem os exercícios. E eu fui... Opa, travou aqui um pouquinho. Voltou. Então eu acompanho a frequência das minhas alunas. E aí eu fui ver a frequência dessa minha aluna. Eu fui ver. Sabe qual aula ela estava? Do programa? Ela tinha acabado de iniciar. Eu sabia disso, então eu fui ver a frequência dela. A primeira coisa, né? Quando a aluna fala, Liz, eu continuo com dor, eu não estou tendo resultado. E isso, a primeira coisa que eu vejo é a frequência. Fui ver. Gente, ela estava na segunda aula do programa. Então, a pessoa passa uma vida toda, ou uma boa parte da vida, sem se exercitar, sem se movimentar, sem fazer exercício de fortalecimento, sem fazer exercício de flexibilidade, sem fazer exercício de mobilidade. E aí, na segunda aula do programa, ela já quer estar, sabe, com aquela flexibilidade de tocar a mão no pé, porque vocês têm um negócio de tocar a mão no pé, né? Tem uma aluna que falava que ela sempre quis tocar a mão no pé. Hoje ela consegue, é a Esté. Isso é bom, né? Porque isso significa que você melhorou a sua flexibilidade. Mas isso não te garante definitivamente viver sem dor na coluna, porque não é só isso. Tá bom? Viver sem dor na coluna não é só você melhorar a sua flexibilidade. São várias coisas que eu ensino dentro do programa. Fortalecer, melhorar os hábitos de vida, ter disciplina, ter foco, ter frequência. Tudo isso eu ensino. E eu tô ali, no pé das alunas, tô ali. Então olha só como a gente é imediatista. A gente entra, já inicia, faz 1, 2 aulas e já quer o resultado ali, ó. Pra ontem. E aí a gente subestima o longo prazo, né? A frequência. A gente tende a esperar resultados no curto prazo. Porque quem quer viver sem dor na coluna já passou por tudo aquilo que eu falei. Já está cansada de tentar, já está achando que tem que se acostumar com essa dor, porque essa dor nunca vai passar. Então, quando você inicia alguma coisa nova, você quer um resultado assim, né? Geralmente, a gente não tem muita paciência para ficar esperando, né? E algumas pessoas me perguntam, em quanto tempo... Olha que legal, Selma. Tá vendo só? Joseph Pilates já falava, se você tem uma coluna flexível, você é jovem. Se você tem uma coluna não flexível, né, você tem um corpo mais velho. Tá vendo só? Olha a tua mãe aí, dando exemplo. Então, gente, voltando ao imediatismo, a gente precisa ter paciência e persistência, tá? Geralmente, outra dificuldade que as minhas alunas têm lá dentro do programa é com a respiração. Por quê? No primeiro módulo, eu ensino os princípios do Pilates. E lá eu ensino a respiração do Pilates. Como a gente vai usar a respiração dentro do Pilates, porque é um princípio do Pilates. E
muitas alunas têm dificuldade com a respiração. Por quê? A respiração é algo involuntário. A gente está aqui respirando o tempo todo e não está nem observando, né? Durante o nosso dia a dia. E quando a gente precisa respirar de uma forma diferente que a gente respira a nossa vida toda, a gente tem dificuldade. A gente não está adaptado àquele tipo de respiração, né? E aí as alunas falam: "Oh, Elise, eu estou com dificuldade, não consigo respirar, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer essa respiração". E eu sempre falo: gente, é prática. Você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência e ser persistente, continuar fazendo. Tem uma moça que fala, o nome dela é Ana Rício, ela fala: sem pressa e sem pausa. Você não precisa ter pressa nos resultados, mas você não pausa, mas você não para. Que é a mesma coisa que outro coach que eu gosto, que é o Joel J, que ele fala: tu não precisa acelerar, basta não parar, tá? Então não precisa ter pressa, gente. Você precisa ter paciência e persistência, porque você passou uma vida toda não fazendo isso. Eu já escutei de várias alunas assim: Elisa, eu passei a minha vida toda cuidando das outras pessoas e esqueci de cuidar de mim. Elas falam isso. Eu já escutei várias vezes. Elisa, eu passei uma vida toda cuidando das outras pessoas e esqueci de cuidar de mim. Agora eu quero cuidar. Uma vida toda. E agora começa a fazer uns exercícios e quer ter resultado para ontem. Deu para entender? A gente quer tudo para ontem. A gente tem pressa, mas o nosso corpo, ele tem o tempo dele. Cada aluna reage de uma forma diferente a cada aula, a cada exercício. Cada aluna evolui no seu tempo, no tempo diferente. As alunas me perguntam às vezes: quanto tempo eu consigo melhorar? Isso depende. Tem aluna que já sente melhorar as dores na primeira aula. Tem gente que inicia e na primeira, segunda aula já está sem dor na coluna. Mas eu não vou te falar, se você entrar, claro, né? Quando tiver as matrículas abertas, porque eu não abro sempre as matrículas, tá? Hoje está fechada. Eu abro de tempo em tempo. Durante o ano eu abro poucas turmas no ano para o meu programa, porque eu dou muita atenção às minhas alunas. Eu quero fazer esse acompanhamento. E elas falam: quanto tempo eu preciso para viver sem dor na coluna? Isso depende. Depende de cada corpo, depende da sua dor, das suas limitações. Eu não posso dizer em 2 aulas tu já não vai sentir dor na coluna. Depende muito, gente. Mas eu dou exemplos. Teve uma aluna que sentiu melhora na primeira aula, teve uma aluna que depois de 2 meses conseguiu viver sem dor na coluna, depois de 3 meses, tá? Então a gente precisa ter essa paciência de plantar. Olha só, planta, rega, mata as pragas, para depois vir a colheita, para depois a gente colher. Não é isso? Não é esse a sequência? E esse processo requer tempo, tá? Então, quando a gente faz a primeira aula, a segunda aula não tem resultado, não, isso aqui não funciona. Eu não vou continuar, não, vou parar porque isso aqui não funciona, não. Então, o imediatismo também pode te fazer parar de se exercitar, parar de fazer exercícios para viver sem dor na coluna. Você tem que estar atenta a isso. Você tem que pensar, né? Você tem que refletir. Por que eu estou parando? Eu falei medo, eu falei cansaço, eu falei imediatismo. Então, você precisa pensar nisso. Se amanhã, por exemplo, você resolve fazer um exercício avançado no Pilates,
Porque você tem pressa? Porque você quer resultado assim? Será que isso vai dar certo? Se amanhã você resolve correr uma maratona, em vez de primeiro caminhar, isso vai dar certo? Então a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Porque a gente pode se boicotar. Dentro do programa, eu faço uma evolução gradativa das alunas, das aulas. Eu faço uma evolução gradativa. Eu não começo hoje e amanhã já estou passando exercício avançado para as minhas alunas, porque eu sei que isso requer tempo. Eu vou evoluindo aos poucos, tá? E lá dentro, elas têm um bônus que é o Personal Pilates, que é uma consultoria no WhatsApp comigo. Eu estou o tempo todo em contato com elas, conversando, como é que tu estás? Aí as dores. Essa é a minha função lá. E eu faço isso também para as alunas não se machucarem. Eu fico alertando a elas. Olha, cuidado com isso. Esse exercício aqui, sentiu isso? Então faz desse jeito. Tá? E olha só, gente, a aluna que hoje vive sem dor, olha só, se hoje uma aluna minha vive sem dor, é porque um dia ela iniciou e ela não parou. Tá? Então pensem nisso. Quando você for parar, né? Você inicia um exercício e aí por algum motivo você para, começa a dar preguiça. E eu falei 3 motivos aqui que podem te atrapalhar, podem fazer você parar e não dar continuidade, não conseguir ter disciplina. O primeiro é medo de errar, o segundo, cansaço de já ter tentado várias vezes. E o terceiro é o imediatismo, de você querer as coisas para ontem. Então a aluna, se hoje uma aluna minha vive sem dor na coluna, é porque um dia ela iniciou e não parou. Ela não desistiu. Ela continuou, por mais que ela tivesse dificuldades durante o caminho, e eu estou ali para ajudar elas a superar esses obstáculos, é porque ela não parou. Tá bom? Tudo bem? Então, você precisa listar o que está te impedindo de ter uma coluna sem dor. Eu falei 3 motivos aqui. Você precisa saber disso. Como você precisa saber disso? Como? Precisa da orientação de um professor. Eu sou professora, eu estou alertando vocês para 3 motivos aqui que pode fazer você parar de se exercitar. O primeiro, medo de errar. O segundo, cansaço de já ter tentado várias coisas e não ter conseguido. Você começa a achar que não é para você começa a achar que não funciona, você começa a achar que você tem que se acostumar a viver com dor na coluna pro resto da vida, tá? E o terceiro é o imediatismo, essa pressa de querer resultado para ontem. Você passa uma vida toda com esses hábitos aqui, né, que não te ajudam a viver sem dor na coluna, e quando você começa a fazer algo certo e não tem resultado logo de cara, você acha que não funciona, e aí pode parar também. E o professor tá ali para te orientar. E é isso que eu faço com as minhas alunas lá dentro. Eu oriento, eu alerto, tá? Para você não desistir. É o tempo todo, eu falo o tempo todo para elas, gente, isso é normal. Tá sentindo esse incômodo? Faz desse jeito, mas não para. Não para, porque o que eu falei? Se você parar, viver sem dor na coluna é ilusão. Você não vai viver sem dor na coluna se você for uma pessoa sedentária, por exemplo. Nem adianta. É ilusão. Agora, se você continua, uma vida sem dor na coluna é real. Você pode sim viver sem dor na coluna. Tá bom? Tudo bem? Então, o que eu faço com as minhas alunas? Elas estão aqui, ó, numa vida com dor. Aqui, elas estão com uma vida com dor na coluna. Vivem com dor na coluna. Aí elas entram no programa Pilates em Qualquer Lugar, que eu dou o passo a passo, que eu ensino, que eu alerto para os erros. Ensino a superar os obstáculos que elas vão encontrar até uma coluna sem dor. É essa a minha função. Também. Ok? Então, gente, eu precisava falar sobre isso com vocês. Eu sempre vejo, isso é frequente, vocês me falaram aqui, que a pessoa inicia um exercício
mas por algum motivo ela para. E eu trouxe 3 motivos que te fazem parar. Medo de errar, de fazer exercício errado, cansaço, porque você já tentou várias vezes viver sem dor na coluna, já tentou várias coisas e não conseguiu. E o terceiro é o imediatismo de você querer ter resultado ontem, na primeira, na segunda aula. Tá bom? Vocês entenderam o que eu falei? Aperta aí no coração para eu saber que vocês entenderam o que eu expliquei hoje, gente. Aperta aí no coração. Deixa eu ver. Entenderam, né? Ótimo. Ótimo. Vocês precisam entender isso. Quanto mais vocês têm conhecimento sobre o que pode te atrapalhar a viver sem dor na coluna, você tem mais chances de conseguir ter uma coluna sem dor, tá? E isso é um grande obstáculo para quem quer viver sem dor na coluna. Iniciar um exercício e parar. Tá bom, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Gostei muito de trazer esse tema para vocês, é super importante a frequência, essa disciplina com os exercícios, tanto que eu faço isso lá dentro do programa com as minhas alunas. Observo a frequência, vejo se elas estão fazendo, se elas pararam, porque eu sei que isso no final é o que vai te levar também a uma coluna sem dor. Tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Terça-feira que vem, terça da coluna sem dor novamente, às 8 horas da manhã. E na quinta, às 8 horas, GPS da coluna sem dor. Tá bom, gente? Um beijo, um bom dia a todas. E até a próxima.